E aí, fantasmas? Rumores que essa semana teremos novidades sobre Pokémon Scarlet Violet. E sempre que isso tá pra acontecer, eu gosto de fazer um compilado das informações extraoficiais, leia-se rumores e supostos vazamentos que temos até o momento. Isso porque fica mais fácil da gente ficar de olho se alguma dessas coisas foi realmente confirmada e, consequentemente, podemos aumentar ou diminuir a credibilidade de um leaker. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a Pokédex da região da 9ª geração, que ainda não tem nome, mas alguns acreditam que não passa dessa semana. Então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão todas as novidades do mundo Pokémon, inclusive tivermos de fato um novo trailer ou informações oficiais de Scarlet Violet nessa semana. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o rumor de que essa Pokédex, a da 9ª geração, será uma das maiores da franquia. Tanto o Riddler Crew quanto o Tio Chinês já falaram que ela se assemelharia com a quantidade de novos Pokémon que tivemos na 1ª, na 2ª e até na 5ª geração. Hoje o número gira em torno de 138 novos Pokémon, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então de fato é uma Dex bastante numerosa, coisa que a gente não vê há 3 gerações, Kalos, Alola e Galar não tiveram isso. Vamos então começar falando sobre os Pokémon iniciais. Sprigatito do tipo Grama, Fuecoco do tipo Fogo e Quaxly do tipo Água. Cada um deles terá 2 evoluções. A do Sprigatito deve ganhar o tipo Noturno como secundário, a do Fuecoco o Fantasma e a do Quaxly como Lutador. Então já partimos desses 9 primeiros Pokémon da Dex. De oficial também já tivemos Palme, Lechonk e Smoliv. Palme aparentemente é o Pica-clone da região. Pica-clones não costumam ter evolução, ainda que alguns rumores apontem para que isso mude na 9ª geração. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Como não é algo comum, eu não estou contando com esse novo Pokémon. Já Lechonk, segundo rumores do Riddler Crew, ganharia uma evolução com um visual feminino e feio. A gente já falou sobre rumores da evolução do Lechonk aqui no canal. O Smoliv também é um grande mistério. Que ele vai evoluir, isso é quase uma certeza. Agora, quantas vezes Smoliv vai evoluir? Há rumores, inclusive, que apontam para Smoliv ter uma linha evolutiva bifurcada, ou seja, com evoluções alternativas. No caso do Smoliv, falam muito sobre uma evolução masculina e uma evolução feminina, beleza? O Riddler Crew tem falado bastante sobre Pokémon humanoides, Waifumons, Husbandomons, inclusive vou falar sobre isso nesse vídeo, e o Smoliv teria uma evolução que se enquadraria nessa descrição, beleza? Vamos em frente, e nessa semana a gente também teve a charada do Riddler Crew falando sobre novos Pokémon insetos. Então a gente pode contar aí com 3 ou 4 linhas evolutivas novas do tipo inseto. Quantos Pokémon exatamente seriam isso? Não dá pra saber. Mas começando com o inseto regional, a gente sabe, de novo, segundo o Riddler Crew, que ele pode ter um estilo japonês, e aí dando uma cavada nas charadas, alguns acreditam que ele possa ser inspirado em Louva-a-Deus e que ganhe o tipo lutador como secundário. A gente pode também ter uma outra linha evolutiva inspirada em Percevejo, uma outra inspirada no Escaravelho ou no Besouro, e eventualmente até mesmo um lendário do tipo inseto. Falam bastante sobre a possibilidade de uma mariposa fechar o trio de lendários da região. Então só aqui eu acho que a gente teria mais pelo menos 6 a 8 novos monstrinhos, confirmando que de fato deve ser uma Dex bastante numerosa. Falei anteriormente, e a nossa próxima pauta aqui, as Waifumons. O Riddler Crew já falou que pelo menos 4 vão rolar. E aqui pode haver algum tipo de interseção com o Pokémon que a gente já falou. Por exemplo, um desses Waifumons deve ser do tipo planta. Então a gente teoriza que poderia ser a evolução do Smoliv. Outra dessas Waifumons foi chamada de Rainha, e eu acho que isso pode ter algum tipo de conexão com Pokémon inseto, como rolou, por exemplo, com a Vespiquen. Então 2 dessas 4 linhas evolutivas de Waifumons a gente já poderia ter citado, uma no Smoliv e outra nas linhas evolutivas do tipo inseto. E aí tem um Furry e tem mais um, pelo menos, Waifumon aí que o Riddler Crew não entrou em detalhes. Ele também falou sobre Husbandomons, que seriam os Pokémon humanoides com características mais masculinas, só que nesse caso aqui ele não entrou em quantidade. Nas Waifumons ele falou que tem pelo menos 4, nos Husbandomons ele falou que tem alguns, mas não falou quantos pelo menos, beleza? Continuando, a gente tem a possibilidade de um novo Pokémon inspirado no Galo de Barcelos, um dos símbolos de Portugal. Lembrando que a 9ª geração parece baseada na Península Ibérica, composta por Portugal e Espanha. Essa informação foi retirada de entrevistas do Junichi Masuda na época que ele visitou esses países, beleza? Mais um novo Pokémon
Pokémon aqui, e esse supostamente vazado pelo Ridley Ku, ele falou que a gente vai ter um novo Pokémon Peixe que é bastante legal. Não temos muitos detalhes, mas podemos contar com pelo menos mais esse novo Pokémon, eventualmente com uma ou mais evoluções desse monstrinho. E um terceiro novo Pokémon, pelo menos da nossa listinha aqui, pode estar conectado com aquela sombra que aparece no primeiro trailer, ainda quando o guardinha tá andando pelos corredores escuros do prédio da Game Freak. Dá pra ver essa sombrinha entrando pela porta e dá naquele tipo de escritório que tem uma dezena de referências ainda. E eu tenho certeza que assim que novas informações, novos Pokémon, coisas do plot da nona geração forem sendo revelados, a gente vai ver conexões com as coisas que estão naquele quarto, beleza? Continuando com a nossa Pokédex, ainda numa versão beta da nona geração, temos pelo menos 2 novos Objetomons, né? Pokémon inspirados em objetos inanimados. O primeiro deles, segundo a interpretação mais popular da charada do Ridley Ku, seria baseado numa moeda, e alguns acreditam que ele poderia evoluir num baú. Vamos voltar então falando sobre Pokémon já oficialmente revelados. Temos os 2 lendários. Podemos ter um terceiro ainda, mas não sabemos qual é. Mas primeiro vamos falar sobre Koraidon e Miraidon. Segundo nova charada do Ridley Ku, cada um deles teria 5 formas. Não quer dizer 5 novos Pokémon. Todas elas na Pokédex estariam linkadas ao mesmo número de National Dex. Por exemplo, todas as formas do Kyurem têm a mesma numeração da National Dex. Todas as formas do Necrozma têm a mesma numeração na Pokédex, assim como todas as formas do Koraidon e do Miraidon também terão a mesma numeração na Pokédex. Agora sobre o terceiro lendário, há muitos rumores, como eu já disse, que apontam sobre um Pokémon lendário mariposa, uma aranha inspirado em arco-íris. De fato, não temos muita coisa, mas que existirá um terceiro lendário, eu acho extremamente provável, ainda que ele não faça necessariamente parte de um novo trio de lendários, que Koraidon e Miraidon seja apenas um duo, mas eu acho que um terceiro lendário nessa geração também irá existir. Sempre existiu, não vejo motivos para eles mudarem isso. O que também sempre existe numa geração nova de Pokémon são os Pokémon míticos, mas ainda não temos nenhuma informação sobre quais e quantos teremos na nona geração. Eu acho que pelo menos umzinho a gente pode colocar nessa conta dessa extensa Dex da nona geração, beleza? Agora a gente entra na parte de formas regionais e Cross-Gen Evolutions, e aqui a gente tem que tomar um leve cuidado, porque formas regionais, pelo menos no que diz respeito a Pokédex, não contam como um novo Pokémon. Ou seja, quando o Alolan Raichu foi lançado em Alola, ele não contou como um novo Pokémon da National Dex. Ele de novo entrou ali na National Dex na numeração do Raichu. Então temos que entender se essa conta de 138, 140, 150 novos Pokémon da nona geração incluem essas formas regionais ou não. Já Cross-Gen Evolutions, que seriam aquelas evoluções novas para Pokémon antigos e eventualmente até evoluções regionais, ou seja, um Pokémon ganha uma forma regional e essa forma regional evolui para um Pokémon totalmente novo. Recentemente a gente viu essas duas coisas acontecendo, Cross-Gen Evolution com o Scyther, que evoluiu pro Kleavor, e evolução regional com o Sneasler, que evoluiu do Hisuian Sneasel, ambos em Pokémon Legends Arceus. Enfim, só algumas nomenclaturas que algumas pessoas gostam de usar, outras nem tanto, mais confunde do que ajuda, mas só pra gente deixar claro sobre o que estamos falando. Então vamos lá. Taurus. Há rumores de que Taurus ganharia uma forma regional, eventualmente com o tipo lutador. Inclusive, há uma charada do Ridley Ku que aponta nessa direção, aquela que aparece o touro dentro de um estádio dando uma chifrada num toureiro, beleza? E também alguns acreditam que ele evoluiria para um Minotauro, ou seja, ganharia uma evolução regional. É possível que essa evolução seja só da nova forma regional do Taurus, que o Taurus antigo de canto continue não evoluindo, e essa é uma informação que veio naquele leak do tio chinês, alguns meses atrás. Um que parece quase certo, falei na última sexta-feira, é sobre a forma regional do Wooper. Duas charadas apontam justamente para essa direção, vindo do Ridley Ku. Agora, o que a gente não sabe é, essa nova forma do Wooper vai evoluir para uma nova forma do Quagsire, uma forma regional do Quagsire, ou para um Pokémon totalmente novo. Alguns acreditam nessa segunda possibilidade, e ele ganharia o tipo dragão, correndo por fora o tipo metal. O tipo água deve ser mantido. O Ridley Ku também já falou sobre o Dunsparce. A gente não sabe se o Dunsparce vai ganhar uma forma regional, se ele vai ganhar uma evolução, ou se as duas coisas. Uma forma regional que evoluiria na nona geração, mas o Ridley Ku já comentou
tweet falando que podemos aguardar novidades sobre o Dunsparce em Scarlet Violet. Correndo um pouco por fora, temos o Klefki, uma das supostas interpretações de uma recente charada do Riddler Coup, aquela que dá pra ver um baú cheio de tesouros, de moedas e ouro no fundo da imagem, e ele também poderia eventualmente ganhar uma evolução regional. E outro é o Diglett. O Diglett é um caso um tanto quanto misterioso. O Riddler Coup já falou que aquela imagem do Diglett azul, que parece um Pokémon de água, em cima de um geyser, ele seria impulsionado para fora da Terra, de alguma forma acertou algo que Scarlet Violet vai nos apresentar. E ele falou também que o RF, geralmente utilizado para Regional Form, aplicado ao Diglett não é exatamente Regional Form. Pode ser algo como Regional Feature, uma mecânica regional diferente das formas regionais. Enfim, tá meio nebuloso, pelo menos para mim, essa informação sobre o Diglett. Mas enfim, existe a possibilidade do Diglett ganhar mais uma forma regional, eventualmente o próprio Dugtrio também ganhar mais uma forma regional, ou então esse novo Diglett evoluir para um Pokémon totalmente novo em Scarlet Violet. E por fim, temos informações vindas do tio chinês, que falou muito sobre algum tipo de roedor ganhar forma regional. Ele fala claramente sobre o Ratoncito Pérez, que seria a versão espanhola da Fada do Dente, e assim muita gente conectou a Dedenne ganhar uma forma regional, porque a Dedenne é inspirada na Fada do Dente, só que a versão francesa. Seria isso possível? Ainda não sabemos, lembrando que boa parte das informações que eu dei hoje aqui não são oficiais, excluindo logicamente aquelas sobre Pokémon que já foram oficialmente revelados, beleza? Eu acredito que o número de 138 ou até mais novos Pokémon da Pokédex de Scarlet Violet seja justamente para isso, novos Pokémon inéditos. Não vejo esse número sendo o de novos Pokémon mais Pokémon antigos que retornariam nessas versões. Mas por falar nisso, esses Pokémon antigos que retornam vão compor boa parte da Dex de Scarlet Violet, então eu acho interessante falar um pouco sobre aqueles que já foram confirmados. Então essa aqui é a lista segundo o Celebi daqueles Pokémon antigos das 8 primeiras gerações que já estão confirmados em Scarlet Violet, retornariam para os novos jogos da franquia. Pikachu, claro, Raichu, Venonat, Venomoth, Meow, Persian, Psyduck, Golduck, Magnemite, Magneton, Shellder, Cloyster, Ghastly Haunter e Gengar, Chansey, Pichu, Mareep, Flaaff, Ampharos, Hoppip, Skiplum e Jumpluff, Blissey, Larvitar, Pupitar, Tyranitar, Wingull, Pelipper, Swablu e Altaria, Seviper, Bagon, Shelgon e Salamence, Starly, Staraptor, Staraptor, Combi, Vespiquen, Drifloon, Drifblim, Happiny, Riolo, Lucario, Magnezon, Petilil, Lilligant, Zorua, Zoroark, inclusive aparentemente também nas formas de Hisui, Cryogonal, Flatling, Flatender, Talonflame, Flabébé, Floette, Florges, Clauncher, Clawitzer, Mareanie, Toxapex, Momentis, Laurentis, Bounsweet, Stinit, Sarina, Chiro, Dreadnought, Rolycoly, Carco, Colossal e Stonejourner. Alice, tem informações sobre outros Pokémon antigos que vão retornar, mas que ainda não foram confirmados? Sim, o Riddler Coup falou que Skiro e Gogolt, Pokémon da 6ª geração, estariam retornando também em Scarlet Violet e apareceriam pela primeira vez no Nintendo Switch. E vale lembrar que o Riddler Coup tá sempre postando novas charadas, inclusive nos últimos dias ele postou 3 que eu ainda não falei no canal, essas aqui ó, e eu vou abordá-las nos próximos vídeos, nos próximos dias, mas elas podem ou não estar conectadas com algum novo Pokémon, até mesmo com algum novo Pokémon que a gente chegou a mencionar nesse vídeo. A segunda, essa que parece um grande código Morse. Dizem as más línguas que seria uma charada sobre a evolução final do Fuecoco que tanto falamos na última semana e também no início desse vídeo, beleza? Ufa, acho que é isso. É o que temos sobre a Pokédex de Scarlet Violet até o momento. Vamos ficar atentos essa semana aí para ver se temos novas informações oficiais dessa vez. Nada de rumores e supostos vazamentos. Vamos de informações concretas dadas pela Pokémon Company e pela Game Freak. Eu espero que sim, né? Para fechar com chave de ouro um mês de junho sensacional para a franquia, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal para não perder essas informações. Deixa o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com os amigos. Conto sempre com o apoio de vocês, rumo aos 780 mil inscritos, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.